Apocalipse 4, versículo de 1 a 11. Apocalipse 4, versículos de 1 a 11. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Peraí, deixa eu mudar um pouco aqui, a versão. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro o rosto como de um homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono, dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Dando sequência a nosso estudo no livro de Apocalipse, depois de Jesus ter apresentado a João aquilo que haveria de acontecer, ou na verdade, nas cartas Jesus fala acerca daquilo que estava acontecendo no meio da igreja. Ele usa as cartas às 7 igrejas que nós encerramos na semana passada, para falar acerca de comportamentos, acerca de atitudes, acerca do que estava acontecendo no meio da igreja. E agora então ele convida João para contemplar o trono de Deus, para que João tivesse uma visão do que estava acontecendo no céu naquele momento. Imagine você que privilégio ver a habitação do Rei dos Reis. João, ele tem essa oportunidade. Jesus disse que depois de ter falado aquelas coisas para a igreja, ele convida João para presenciar toda a glória que há no trono de Deus. Queridos, um dos motivos que nos fazem sermos tão apegados a esse mundo e às coisas materiais
é o fato de nós não conhecermos a glória de Deus. De nós não conhecermos, de não sabermos, de não termos conhecimento acerca da vida eterna, acerca da nossa habitação celestial, acerca daquilo que Deus tem preparado para os seus. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer largar o osso. Por que as pessoas têm tanto medo de morrer? O que você acha que é? Porque não tem a certeza da salvação. É um dos motivos. O que mais? Por que as pessoas não querem morrer? Porque se apegam demais às coisas terrenas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem duas opções. Você mora num lugar e de repente você tem a opção de morar num lugar infinitamente melhor. Quem daqui escolheria permanecer morando no lugar em que estava? Quem faria a opção de ir morar num lugar infinitamente melhor? É meio que lógico, né? Meio que lógico. O problema é quando a gente não sabe que aquele lugar é melhor, embora ele seja. A gente não conhece acerca das coisas da eternidade. Quando alguém morre, geralmente as pessoas que ficam, elas sofrem, elas choram com pena do outro, e realmente se ele morreu sem Cristo, tem que ter muita pena mesmo, porque ele vai sofrer. Mas se a pessoa morreu em Cristo, você não pode chorar, não precisa chorar por quem morreu. Você chora por conta da saudade, aquela coisa da quebra da comunhão. Mas chorar achando que ele está mal? A Bíblia diz que aquele que morre em Cristo, o dia da sua morte, é mais feliz do que o dia do nascimento. Porque quando a gente nasce para viver um mundo cheio de violência, falsidade, de engano, de doença, de tudo. E quando você morre em Cristo, você está indo para um lugar onde tudo que tem de bom aqui tem lá, e o que tem de ruim aqui não tem lá. O problema é que a gente não sabe. Primeiro que ninguém fala sobre morte, né? Ninguém quer falar sobre morte. Você fala de morte, não quero falar sobre isso não gosto de falar sobre morte. Gostando ou não gostando, você vai morrer, filho. É melhor você gostar de falar, procurar entender o que é, procurar saber e se preparar. Porque você se prepara para entrar no mercado de trabalho. Você se prepara para um monte de coisa. Tem duas coisas importantíssimas que ninguém se prepara. É para casar e para morrer. É por isso que a maioria dos casamentos se acaba e é por isso que um grande número de pessoas vai para o inferno. Ninguém se prepara. Opa, peraí. Se eu sei que um dia eu vou morrer, peraí. Como é que é? Quando a gente morre, como é que é o negócio? Vai para onde mesmo? Quais são as opções que tem aí? Quais são as opções? Tem essa. Opa, eu quero essa aqui. Como é que eu faço para chegar lá? É esse caminho aqui. Então pronto, peraí, deixa eu preparar. Você não querer saber sobre morte não vai impedir de você morrer não, querido. Então, o céu, a glória, a nossa habitação celestial, a cidade que Deus tem preparado para nós, é algo que é para atrair os nossos olhos. Sabe qual é a oração da igreja de Cristo? Jesus disse que a oração da sua verdadeira igreja é Maranata, que quer dizer, ora, vem Senhor Jesus. Aquele que está salvo, aquele que já sabe o que lhe espera, ele vive orando para que Jesus volte para levar logo ele. Ele não quer nem saber desse mundo aqui não. Aquele que já se converteu, aquele que já vive em Cristo, aquele que sabe as promessas que há, aquele que sabe para onde ele vai, ele sabe o que tem preparado para ele, ele ora, Senhor Jesus, volta logo. Jesus, me tira logo desse mundo aqui, eu quero logo desfrutar
disso aí que o Senhor tem para mim. O problema é que a gente está dentro da igreja com o coração no mundo. A gente está na igreja com o coração nas coisas materiais. E Jesus disse que onde tiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Esse é o problema. Quando o nosso coração está nas coisas do alto, a gente não está nem aí para essas coisas aqui da terra não, sabe? A gente está aqui porque tem que estar e tem uma missão a cumprir. Mas ninguém está mais preocupado se vai passar 1 ano, 2 anos. Eu não estou não, filho. Estou preocupado com isso mais não. Eu estava preocupado, eu me preocupava antes de eu conhecer, antes de eu saber o que me esperava. Hoje que eu já sei o que me espera, eu oro todo dia. Jesus, volta logo. Se você não se converteu, cuide, porque eu estou orando para ele voltar. Todo dia eu oro para ele voltar. Eu não tenho mais isso aqui. O único prazer que eu tenho hoje nesse mundo é de adorar a Deus. Sabe, é de ler a palavra, é de estar na igreja, estar na presença de Deus. As coisas desse mundo não me dão prazer. Me dão prazer. E eu sei o que me espera. E João teve essa oportunidade. Ele viu, o texto diz que ele viu uma porta no céu. Outros profetas bíblicos tiveram essa oportunidade de ter uma visão acerca daquilo de um pouco daquilo que nos espera. Quando Ezequiel, ele tem uma visão onde ele contempla, né, uma cena com brasas de fogo e tochas. A Bíblia diz que Estevão, um mártir, né, foi apedrejado. Antes dele morrer, ele teve uma visão da sala do trono de Deus. Ele teve uma visão. E aqui João, ele teve. Se nós não visualizarmos, se nós não conhecermos e começarmos a visualizar, mesmo que pela fé, o que nos espera, acaba sendo corrompido por essas coisas do mundo. Nosso coração é roubado por essas coisas, sabe? E a gente se apega tanto que a gente perde o prazer das coisas de Deus. O versículo 2, ele diz assim: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Esse santuário no céu, Apocalipse, no livro de Apocalipse, ele vai ser mencionado por 14 vezes. Lá em Hebreus também ele reafirma a existência desse santuário no céu. Durante o Novo Testamento, 40 vezes são citadas, reafirmando que existe o trono, existe a cidade celestial, existe o lugar onde o Senhor está assentado, de onde Ele governa todas as coisas. Se a gente não crê na vida eterna, em vão é a nossa fé. Porque se a gente não crê na vida eterna, a gente não crê na ressurreição. E o cristianismo, ele é construído em cima da base da afirmação de que Cristo ressuscitou. Se você crê que Cristo morreu, foi sepultado e não ressuscitou, não existe cristianismo. Nós vivemos sob... Quando Jesus olhou para Pedro, ele perguntou para Pedro: Pedro, quem tu dizes que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Sobre Pedro? Não. Sobre a afirmação que Pedro havia feito. Sobre essa verdade de que ele era o Filho de Deus, de que ele era o Cristo, Filho de Deus vivo. Então a igreja é construída em cima dessa verdade, dessa pedra, de que Cristo é o Filho do Deus vivo. E isso nos remete, né, se ele ressuscitou, e aí, logicamente, se ele ressuscitou, também ele ascendeu os céus e está assentado no seu trono, de onde ele reina. João, através dessa visão, ele contempla o trono de Deus no céu, e ele diz ter visto alguém sentado no trono. Trono simboliza o que, queridos? Quem é que senta em tronos? Reis.
O trono é o sinal da realeza. O trono é o sinal do reinado de Cristo, de que Ele está nos dizendo que é Ele que reina, Ele que governa. Que Ele governa sobre todas as coisas, que o trono nos fala acerca do comando, acerca do poder, acerca da autoridade, acerca da soberania de Deus sobre todas as coisas. João foi levado ali para ver, está vendo, olha, tem alguém que reina, o domínio está aqui, o poder está aqui. Mas eu acho interessante é que João não vê quem está sentado lá. Diz que alguém, olha, eu vi um trono branco, tal assim, com arco-íris, tinha alguém sentado lá. Por que será que João não viu quem estava lá? Porque João ainda estava na sua natureza humana corrompida. E a nossa natureza humana, o nosso estado pecaminoso, é impossível ver a Deus. É impossível. A nossa natureza humana, ela nos impede de ver a Deus. Ele só diz que viu um brilho, aí ele tenta comparar a pedra de jaspis e sardônio, né? Que ele tenta refletir, dizendo como que ele brilhava. Como que ele brilhava. Ele tenta descrever usando a figura da jaspe e sardônica, que são duas pedras que representam um brilho muito cristalino, porque é o brilho da santidade de Deus. O brilho da santidade de Deus. Então ali estavam representados o poder, a autoridade, o governo. Isso quer dizer o quê? Isso representa muito para nós. Isso quer dizer que se Ele está no controle, que se Ele está no comando, que se Ele está no poder, todas as coisas a Ele são possíveis. Então eu estou servindo a um Deus que pode todas as coisas. Mas também eu estou servindo a um Deus que é santo. O brilho representa a santidade de Deus. E ele tenta descrever o que ele viu, usando algumas metáforas, algumas figuras, que retratam o poder e a santidade de Deus. Um outro elemento que João vê, quando ele olha para o trono, é o arco-íris. O arco, quando Deus, depois de destruir a terra, através do dilúvio, quando para de chover, quando as águas baixam, aí a Bíblia diz que surgiu o arco-íris, que era o sinal da aliança de Deus com o seu povo, de que ele não mais destruiria a terra com dilúvio, com água, sinal da aliança. Então João, ele vê o arco-íris, que é o mesmo que representa a promessa de Deus, da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor infalível, dizendo assim, ó, há um Deus poderoso, santo, sentado no trono e que tem uma aliança com o seu povo. Você já pensou que coisa maravilhosa? Nem sabendo disso você consegue dormir em paz? Porque tem um monte de crente que não dorme em paz. Tem um monte de crente ansioso. Tem um monte de crente preocupado. Aí você tem um Deus que está no trono, está entronizado, que governa sobre todos os reinos da terra, que tem na sua mão todo o poder e toda a autoridade. Um Deus que é santo, portanto não há perigo dele te enganar, não há perigo dele lhe trair, não há perigo dele, porque ele é santo, ele é justo, ele é perfeito, e tem uma aliança contigo. E nem isso é suficiente para você descansar, né? Parou para pensar nisso? Se eu crer realmente que Deus é poderoso e todas as coisas estão debaixo do poder dele, se eu creio realmente que Deus é santo, é justo, e eu creio realmente que Ele tem uma aliança comigo, por que eu vou temer? Por quê?
A única coisa que eu tenho que me preocupar é em manter minha aliança com Ele. Só isso. Levando lá para Mateus 6,33, a única coisa que eu tenho que me preocupar é em buscar em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça. As outras coisas, quem vai resolver? Ele. Ah, mas é muito difícil. Mas ele não está no trono? Ele não domina sobre todas as coisas? Todo o poder não está na mão dele? Então por que você vai se preocupar? Ah, mas pode ser que ele não me ame. Mas peraí, a santidade, a justiça, o amor dele não está lá? Ele não é, isso não faz parte da essência dele? Ah, mas pode ser que ele desista. Peraí, ele não tem uma aliança eterna com você? Ele não fez uma aliança contigo? Você percebe que conhecer a Deus, eu estou falando de conhecer a Deus, eu não estou falando de vir para a igreja, eu não estou falando de conhecer a Bíblia, porque há uma diferença entre conhecer a palavra e conhecer a Deus. Tem muitos estudiosos que conhecem a Bíblia de cabo a rabo, mas não conhecem a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, e aí eu digo conhecer quem Ele é, a sua essência, o seu caráter, é muito mais fácil eu crer do que se eu não conhecê-lo. Aliás, eu acredito que só é possível crer quando nós realmente o conhecemos. Quando nós sabemos quem Ele é. Conhecer o que Deus escreveu, conhecer o que foi escrito na Bíblia é uma coisa, conhecer Deus, quem Ele é outra coisa. Ler um livro que um autor escreveu é uma coisa, conhecer o autor pessoalmente é outra coisa. Você concorda comigo? Estou falando de conhecer pessoalmente. Às vezes o cara escreve um livro, você lê o livro, você fica maravilhado. Aí você conhece o cara que escreveu. Você nunca mais lê o livro. Eu tive um professor no seminário, e se você lê os livros que ele escreve, os artigos, o conteúdo que ele tem, se você assistir uma aula com ele, você bebe de balde. O cara é muito bom. Mas quando você começa a conhecer quem ele é como pessoa, você se decepciona. É um cara duro, truculento, grosso. É mais ou menos assim, sabe? Só que Deus, não há diferença da sua palavra para Ele. Só que muita gente conhece só o que Ele escreveu, mas não conhece a Deus verdadeiramente. E aí não crê. João, ele teve essa oportunidade de ver que Deus estava lá, sentado no seu trono, no controle de todas as coisas, ver o sinal da aliança, que Deus continua aliançado com o seu povo, e que Deus é santo, o brilho da sua santidade. Aí ele continua descrevendo o que ele viu. Ele diz ao redor do qual, ou seja, ao redor de quê? Vimos no versículo anterior que estava lá um trono no céu, e nesse trono tinha alguém sentado, que ele não viu quem era, por conta da nossa pecaminosidade. Ele diz, ao redor desse trono estavam outros 24 tronos. Então tinha um trono aqui no meio, e 24 tronos ao redor. E assentados nesses 24 tronos, havia 24 anciãos, 24 senhores de idade, podemos dizer assim. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Queridos, alguns estudos da Bíblia dizem que os 24 anciãos vistos no céu são pessoas. A Bíblia diz que quando Cristo ressuscitou, alguns que haviam morrido em Cristo ressuscitaram junto com Ele, né? Está lá em Hebreu, lá em Efésios. E então, o que se diz acerca desses 24 anciãos? Por que eu digo estudos? Porque só quem viu foi João.
né? Se alguém aí viu, pode nos ajudar a descrever também, né? Que esses 24 anciãos, eles representam a igreja, a totalidade da igreja de Cristo. Eles estão ali no lugar onde aqueles que morrerem em Cristo vão estar na glória de Deus. Porque a Bíblia diz que depois que nós estivermos na glória, nós vamos adorar a Deus 24 horas por dia. Aí você pode dizer assim, então eu não quero ir não, que vai ser muito chato. A pessoa 24, santo, santo, santo. Só que tem uma coisa, você não vai morar no céu com a natureza humana. A Bíblia diz que em Cristo nós recebemos um corpo ressurreto, um corpo glorificado. Então adorar a Deus, se não lhe dá prazer hoje, adorar a Deus vai ser o maior prazer que você vai ter na glória. Porque a sua natureza humana, ela se satisfaz com pecado. A natureza espiritual, ela se satisfaz quando a gente adora a Deus. E lá no céu nós vamos estar revestidos de uma natureza espiritual, corpos glorificados, ressurretos. Então adorar a Deus, fazer o que os 24 anciãos estão fazendo ali, vai ser o que mais vai nos dar prazer. Eu não sei você, o que lhe dá prazer hoje. Mas aquele que vive intimidade com Deus, o maior prazer dele é quando ele está adorando a Deus. É quando ele obedece a Deus. É quando ele está lendo a palavra. É quando ele está cantando louvores. É quando ele está servindo o irmão. Quando você faz alguma coisa que ajuda alguém, aquilo traz aquele prazer que não dá para descrever. Sabe o momento que você bota um louvor, você começa a cantar louvores, e de repente aquela alegria, aquilo vai tomando conta do teu coração, da tua alma, e dá vontade de correr, de pular, de gritar. É por isso que o pessoal diz que crente é doido mesmo. É disso que ele está falando. O prazer vai ser em adorá-lo. E os 24 anciãos, eles representam ali a igreja de Cristo, vestida de branco, com a coroa. Lembra da coroa? Que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vitória. Olha o que ele diz, que eles estavam lá, havia 24 anciãos, vestidos de branco, e na cabeça deles uma coroa. A coroa que só vai receber aquele que chegar no final da estrada. Aquele que perseverar, receberá a coroa. É isso que a palavra diz. Só tem duas maneiras de chegar no céu, né? Primeira, através da transladação. A Bíblia fala de dois. Quem sabe quem foram os dois que foram transladados? Estava aqui, aí, bum! Enoque e Elias. Exatamente. E através da ressurreição. Que a Bíblia fala que Moisés, quando ele morreu, ele ressuscitou e foi levado ao céu. Então, se você não crê em ressurreição, fica difícil crer nas outras bases do cristianismo, que é sobre essa base que está construída a fé cristã. Então, ali estavam os 24 anciãos, Deus estava mostrando para João, dizendo, João, olha só como é interessante. Deus mostra o pecado da igreja através das cartas, assim como algumas virtudes também. Traz promessas para aqueles que perseverarem. Aí Deus traz e diz, João, agora olhe o que tem preparado para eles. Era Deus querendo motivar a sua igreja. Era Deus querendo dizer assim, ei, calma, vai valer a pena. Olha o que eu tenho preparado para ti. É como se alguém botasse você para estudar, por exemplo. Olha, você vai estudar de manhã, de tarde, de noite. Aí a pessoa chegasse e te levar, deixa eu te levar aqui para te mostrar o que vai acontecer. Aí leva você, aí mostra lá, depois que você passou num concurso, aí você morando numa casa boa, você com seus filhos, você viajando, né, você isso, aquilo, desfrutando, aí traz de volta para cá. Agora vai.
Te levei só para tu ver o que é que te espera. Foi mais ou menos isso que Deus fez com João. João, vem cá. Deixa eu te levantar aqui. Dá uma olhadinha aí em cima. Tá vendo? É isso aí que espera vocês. Agora volta lá e diz para a igreja. Deus quer que a gente saiba o que que nos aguarda, porque Ele sabe que isso vai nos ajudar a passar os momentos difíceis aqui. Isso vai nos ajudar a não desistir no meio da caminhada. Quando a gente estiver pensando em desistir, a gente vai lembrar do que nos espera. Vai dizer, opa, vai valer a pena. Eu não vou abrir mão do que está preparado para mim. O versículo 5 diz assim: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então João, ele viu basicamente a mesma cena. Você lembra quando Deus entrega a tábua com os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai? Trovões, relâmpagos, que simbolizam também, principalmente a questão dos trovões, simbolicamente representa o juízo de Deus. Quando Deus entrega as tábuas, com a lei vem também o juízo. Porque o conhecimento da palavra, ele tanto serve para salvar, como para condenar. Está lá em Romanos. Se eu conheço e boto em prática, o conhecimento serviu para minha salvação. Se eu conheço e não coloco, para minha condenação. Porque Deus não pode cobrar de quem não conhece. Seria justo? Não. Então o conhecimento da palavra, ele vem para salvar ou para condenar. Está lá em Romanos. Ele diz que para alguns, foi manifestada a verdade para alguns para salvação, mas para outros para condenação. Porque cobrar de você algo que não lhe foi ensinado, não é justo. Você concorda comigo? Deus é justo ou injusto? Ele é justo. Então, a partir do momento que você conhece a verdade, a partir do momento que Deus te ensina determinados princípios, essa verdade, ou ela vai servir para a tua salvação, se você crer e botar em prática, ou vai servir para a tua condenação, se você continuar vivendo como se você não conhecesse. É um amigo meu, eu orei por ele muito tempo. E eu ia pregar para ele. Às vezes a gente jogou junto há alguns anos, e às vezes a gente viajava para jogar, e estava no hotel, e eu pegava a Bíblia, quando eu pegava a Bíblia, ele dizia, não vem não. Eu dizia, rapaz, ele disse, não. Eu não quero conhecer não, porque eu sei que se eu conhecer e se eu não obedecer é pior. Eu não quero, nem deixa eu. Ele falava assim mesmo. De cara, mas é para o seu bem, eu quero que para você obedecer. Não. Eu digo, eu sei. Então tu está querendo dizer que tu quer continuar nessa envergonhice, né? Tu não quer nem conhecer a verdade, porque tu não está disposto. Mas por um lado ele tinha razão. Eu acho que alguém já deveria ter dito isso para ele. É melhor tu não conhecer do que tu conhecer e não obedecer. Semana passada nós vimos a igreja de Laodiceia, que era uma igreja morna, onde Deus diz, é melhor que você seja frio do que morno, porque os mornos serão vomitados. Quem são os mornos? Aqueles que conhecem a palavra, mas vivem como se não conhecesse. Do momento que conheceu a palavra, que não conhecia, para o momento que conheceu, isso não implicou em mudança nenhuma na sua vida. Continuou vivendo no pecado, continuou fazendo o que lhe agrada, continuou fazendo as suas vontades, continuou fazendo o que quer, o que pensa, continuou vivendo do seu jeito. Para esses, a verdade vem como condenação e não como salvação. Então, Moisés, no momento que ele tem essa visão, acontece o que aconteceu quando Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos. Relâmpagos e trovões ali representando, o poder, a glória de Deus, o julgamento divino diante da verdade. Eram 7 lâmpadas e 7 espíritos. Nós vimos também já no estudo sobre o número 7 como o número da perfeição. E o texto diz que as 7 lâmpadas de fogo eram os 7 espíritos. Os 7
o número 7 é visto como um número que representa a totalidade. E aí a gente tem vários eventos na Bíblia, que falam, que envolvem a questão do número 7. Quando o profeta manda Naamã mergulhar 7 vezes, no Rio Jordão, e assim por diante. Então ali fala acerca da totalidade da obra do Espírito na nossa vida. Quem que faz a obra? Quem que nos santifica? Quem que nos transforma? Quem que nos molda? Quem que nos muda? Lá fora as pessoas pensam que é o pastor, né? Agora tu não bebe mais, tu não faz mais isso porque o teu pastor não deixa. Rapaz, teu pastor fez uma lavagem cerebral em ti, né? Não, é obra do Espírito Santo. O Espírito é que faz. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, para completar. Então, a obra do Espírito, a obra completa do Espírito, ela é representada nas suas múltiplas ações. Então, a totalidade. Quando nós nos convertemos verdadeiramente, a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo. E a partir daquele momento, nem que você queira, você não volta mais a ser a mesma pessoa. Nem que você queira. Você pode estar sozinho, no meio do Rio Madeira, sozinho, ninguém vendo. Se você fizer algo que desagrada a Deus, você se sente mal, o Espírito Santo te incomoda e ele vai moldando. Se você se converter, você for para o meio do mato, passar um ano isolado, quando você voltar, você é outra pessoa. Não tem jeito, porque o Espírito é uma mudança interior. É a obra do Espírito Santo que nos santifica, que nos transforma, mas isso só acontece após a conversão. O versículo 6 diz assim: também diante do trono havia algo parecido com quê? Com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Quem são os 4 seres viventes? Lá em Isaías 6, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o céu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Então quem eram os 4 seres viventes? Serafins. O que é serafins? É uma categoria de anjos. Serafins, querubins, então são categorias de anjos, cada um com uma missão. Então, esses 4 seres viventes eram serafins, e a Bíblia diz que eles tinham olhos por todos os lados. Por todo do lado tinha olho. O que você acha que isso representa? O que você acha? Vamos lá? Que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Você concorda? Concorda ou sem corda? É isso. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Os olhos representam uma verdade que tanto é lembrada pela Bíblia e que tanto é esquecida pela igreja, de que os olhos do Senhor estão por toda parte. Por toda parte. Não tem como fugir da presença do Senhor. E o texto diz que um deles parecia com um leão, outro parecia com um boi ou bezerro, em alguma outra tradução, outro com um homem e outro com uma águia. Esses 4 animais, eles representam aqui, porque o livro de Apocalipse, querido, ele é um livro quase que 100% representativo. São figuras
símbolos que representam aquilo que já foi falado na Bíblia em outros momentos. São verdades que são trazidas aqui de maneira simbólica. Então, esses 4 animais, que ele diz que parecia um com leão, o outro tinha como o rosto de um homem, o quarto parecia com a águia quando está voando, eles representam aspectos de Jesus, que nós vamos encontrar esses aspectos de Jesus relatado nos evangelhos. Os evangelhos vão dizer quem era Jesus. Por exemplo, o leão. Nos evangelhos, Jesus é tido como o leão da tribo de Judá. E por que o leão? O que representa o leão na selva? O que ele é da selva? Hã? Por que ele é o rei? Porque ele é o melhorzinho, o bondozinho. Por que ele é o rei? Porque ele é o mais forte, valente, poderoso. Não é isso? Então, Jesus é tratado como o leão da tribo de Judá, fazendo essa analogia com a força do leão, né? Como aquele que é o rei, né? Rei na selva, o rei é o leão, e coloca Jesus como sendo o rei dos reis, o senhor dos senhores, mais uma vez apontando para ele como aquele que domina, como aquele que reina, como aquele sobre o qual está todo o poder e está toda a autoridade. A segunda figura diz que o segundo animal parecia, o segundo ser vivente parecia com um bezerro, com um boi, que é comparado à questão, primeiro, da sua força, mas também no Novo Testamento trata como novilho, né? Marcos, ele faz um paralelo entre a humildade de Jesus com o novilho, porque o novilho na cultura deles era utilizado para quê? Para servir, para serviços. Então aqui, você imagine, é alguém que tem todo o poder, toda a autoridade, mas que tem humildade para servir. É algo meio conflitante dentro do conceito, do nosso conceito da nossa sociedade. Porque geralmente o orgulho, a vaidade está atrelada ao poder, não é verdade? Geralmente quem está no poder, o orgulho e a vaidade, geralmente na nossa sociedade, quem está no poder está ali para mandar. Jesus estava lá no trono, sentado, para servir. Então a figura do novilho nos traz esse aspecto da vida, do caráter de Cristo, o serviço, né, a humildade. Ele disse: eu vim para servir e não para ser servido. De quem você é discípulo? De quem? Hã? Jesus? Quem é discípulo de Jesus aí? Levanta a mão. Tem alguns que talvez vão ser ainda, né? Porque não levantaram a mão, então deve estar pelo menos pensando em ser. Se veio na igreja, se não é, está pelo menos pensando em ser, né? Então você é discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Você é seguidor de Jesus? Sim ou não? Então, filhão, esquece esse negócio de ser servido. Você veio para servir. Esquece esse negócio de querer só vir a nós. Prepara para servir. Porque ele veio para isso. Ele não veio para ficar sentado lá no trono. Você, água para mim. A irmã trouxe, mas não foi o que pedi não. Você, comida. Ô, querubim, bota um negócio aqui na minha boca para mim, filhão. Ô, Serafim, o que está fazendo aí? Está fazendo nada, vem aqui lavar o meu sapato. Jesus veio para servir. Se nós queremos ser seus seguidores, nós temos que estar dispostos a servir. Servir exige humildade. Servir exige renúncia. Exige compromisso. Exige amor. Nós estamos passando por um momento de transição na igreja. E o grande desafio para nós, como eu falei no culto de domingo, quando eu preguei sobre a igreja que nós queremos ser, o grande desafio é nós sermos uma igreja que serve uns aos outros.
Então, se você está conosco, se você congrega conosco hoje, e você não está cuidando de ninguém, se prepare. Pode esperar, porque sua hora vai chegar. Vai chegar. Ou você acha que você vai só ficar sendo cuidado? O grande desafio da igreja de Cristo é esse. É eu servir alguém. Eu vim para servir. Jesus veio para servir a sua igreja. A terceira figura o terceiro ser vivente fala de um homem, a figura semelhante a um homem, mostrando aqui o lado humano de Jesus. Lá nos evangelhos eles vão chamar de filho do homem. Nós não podemos esquecer que Jesus é Deus, mas também não podemos esquecer que Jesus foi homem. Porque senão nós vamos imaginar que Jesus passou por tudo aquilo que ele passou de boa. Ah, Jesus era Deus, então aquela chicotada, aquilo ali para ele nem sentiu. Não. Até o momento que Jesus morreu ali na cruz, Jesus estava ali como homem, como ser humano. A dor que ele sentiu é a mesma dor que eu e você sentiríamos se estivéssemos lá. Eu acho que ainda maior, acho não, tenho certeza que uma dor ainda maior, porque se eu e você estivéssemos lá, a dor seria só física, porque nós sabíamos que nós estávamos lá porque nós merecíamos. Além do sofrimento físico que Jesus passou, ainda tinha a dor de saber que ele estava ali sem ter cometido um pecado sequer. A dor de saber que quem tinha colocado ele ali eram aqueles que ele tinha vindo para salvar. E eu acho que isso multiplica a dor em muitas vezes ainda. Então, a figura de Jesus como homem. A quarta representação diz que era um ser semelhante a uma águia quando está voando. E aí justamente apresentar Jesus como aquele que tem uma visão privilegiada. Como aquele que, a águia daqui, ela tem, o que a águia faz? Ela está aqui, né? Ela tem um domínio de tudo. Ela tem a visão do todo. É engraçado que o texto não fala simplesmente comparada a uma águia. Porque se ele falasse simplesmente comparada a uma águia, poderia ser uma águia no chão. Não poderia? E o que seria? Aí nós teríamos que buscar algumas características da águia. Por que Jesus está comparando? Por que está comparando Jesus com uma águia? Mas ele fala, uma águia quando em voo. Uma águia quando está voando. Então o detalhe está na posição que ela está. De onde ela tem a visão do todo. De onde ela está acima de todas as coisas. Eram esses os 4 seres que estavam lá também, né, no trono, na visão que João teve. O versículo 8 diz, cada um deles tinha 6 asas, eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas, dia e noite repetem sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. João, ele tem uma visão da adoração e dos louvores que estavam sendo prestados a Deus. Ele tem uma visão da adoração. 24 horas que ele diz, dia e noite. Dia e noite repetem sem cessar. Ou seja, dia e noite eles adoravam. Uma adoração 24 horas, assim como deve ser a nossa adoração. Queridos, adoração é um estilo de vida. Nós devemos adorar a Deus 24 horas. Só que a gente acha que a adoração, eu estou de olho fechado. Só adoro quando, se não for assim, eu não adoro. Estava conversando com um amigo essa semana
ele questionando o negócio do ministério de pagode evangélico e tal. Ele disse: eu não consigo ver alguém adorando, o pessoal tocando pagode e alguém adorando. Eu digo: vem cá, e para ti adoração é ritmo? Para ti adoração é ritmo? Adoração não tem nada a ver com ritmo. Você adora a Deus sem um batuque. Adoração é um estilo de vida. Eu tenho que adorar a Deus com a minha vida. Eu adoro a Deus, a vida do cristão, a vida do discípulo de Jesus. Ele tem que declarar o que os seres faziam dia e noite. O que eles diziam? Santo, santo, santo é o Senhor. Nós temos que declarar 24 horas por dia que Deus é santo. Como? Através da nossa vida. Se eu estou na minha escola, eu tenho que declarar que Deus é santo. Mas não é gritando para todo mundo que Deus é santo, não. É através da minha postura. Quando está todo mundo colando, e aí alguém me cutuca, eu digo: não, filho, não vou fazer isso não, porque isso não agrada a Deus não. Isso não é honesto, isso é desonesto. Eu estou sendo desonesto com o meu professor. Isso é adoração. Adoro a Deus quando eu estou lá no meu trabalho, e chega alguém lá e diz: ó, vem cá, eu vou te dar um trocado aqui para tu resolver isso aqui. Você diz: não. Não, mas todo mundo pega, todo mundo, mas eu não. Eu não me corrompo, não. Eu não pego propina, não. Eu não pago propina, não. Porque isso não agrada a Deus. Na hora que você faz isso, você está dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Adoração é na hora que você recebe a proposta para ir para a cama com o seu namorado ou com a sua namorada, porque hoje não é mais só o homem que faz, não. É a mulher também que faz, né? E você diz não. Você está adorando a Deus. Você está declarando a santidade de Deus. Você está declarando que Deus é santo. Com a sua vida, com as suas atitudes, com a sua escolha, com o seu caráter, com o seu testemunho, com as suas palavras, com as suas escolhas. Isso é adoração. E não você passar o dia inteiro desagradando a Deus, aí à noite vem para a igreja e aí adora. Só se for o capeta que você está adorando. Porque o único que se alegra com o pecado é o capeta. Deus se alegra com a santidade, com a obediência. Você passa o dia inteiro se corrompendo e à noite vem adorar. Ô capeta, tu é demais. Adoração é estilo de vida. 24 horas por dia, nós temos que adorar o Senhor. Você adora o Senhor quando você erra e você pede perdão. Você adora. Toda vez que você faz algo que agrada a Deus, você adora a Deus e envergonha o diabo. Todas as vezes. E o texto diz que eles ficavam 24 horas. Santo, santo, santo é o Senhor. 24 horas, não tinha um descanso. Querido, não há descanso para adoração. Ah não, já adorei mais hoje, agora eu vou dar uma parada. Não existe isso. Você pode descansar do trabalho, você pode descansar do estudo, você pode descansar até mesmo do seu ministério, do seu trabalho na igreja. Mas de adoração não tem como desistir. É 24 horas. 24 horas. Você viaja de férias, você adora a Deus. Onde você estiver, você tem que estar adorando a Deus. Com a sua vida, com o seu estilo de vida. Versículo 9 a 11, fechando o texto, ele diz assim: toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Então o que acontece? Todas as vezes que aqueles 4 seres viventes declaravam, davam glória e honra a Deus, os 24 anciãos se prostravam e lançavam suas coroas diante daquele que estava no trono. Toda vez que nós adoramos a Deus com a nossa vida, há adoração no céu. Todas as vezes.
Todas as vezes que nós fazemos algo que glorifica o nome de Deus, que expressa a santidade de Deus, o céu é tomado de adoração. Nós precisamos conhecer essas coisas. Nós precisamos aprender sobre isso. E ele diz assim: eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas foram criadas. Tua é a glória. O que é a glória? É a exaltação. Tua é a exaltação. Tem gente que quer ser exaltado. Toda glória e toda exaltação tem que ser para Deus. Tu é a glória. A honra, o que é a honra? É a reverência. É a reverência, é você reconhecer, é você colocar a pessoa na devida posição dela. Você reconhecer a posição que a pessoa ocupa. Isso é honrar. É honrar. Ele diz a glória, a honra e o poder, que nós já falamos, né, exaustivamente sobre o poder que está nas mãos do Senhor. Então, queridos, não pode haver dúvida. Deus leva João para ter essa visão, para que ele entendesse que Deus está no controle, de que Ele reina, Ele está sentado no trono, Ele é o soberano absoluto, foi Ele que criou todas as coisas, Ele que domina sobre todas as coisas, e que só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de todo poder. Ele é a figura central, e os anjos o adoram porque o conhecem, sabem quem Ele é, sabem o que Ele representa. E aí a grande pergunta é, diante dessa visão que nós temos, porque João teve a visão, escreveu a visão, Deus mandou ele escrever a visão, para que nós soubéssemos da visão, para que a gente não fizesse nada. Você acha que foi para isso? Sabe o que Deus mostrou para João? Em primeiro lugar, para que a gente saiba o que nos aguarda, para que a gente saiba que Ele está no controle de todas as coisas e estará até a consumação dos séculos. E para que a gente saiba que, da mesma maneira que os anjos o adoram no céu, a gente também deve viver aqui uma vida de adoração, 24 horas, através da nossa vida, através do nosso caráter, através da nossa obediência. Nós declaramos que Deus é santo através da nossa santidade. Nós declaramos que Deus é honesto quando nós somos honestos. Nós declaramos que Deus é amor quando nós amamos. Nós declaramos que Deus é fiel quando nós somos fiéis. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, representantes dele onde quer que nós estejamos, para manifestar ali a sua glória, a sua santidade. Para isso que nós somos criados. Nós somos criados para adorar a Deus. Adorar a Deus com a nossa vida, com o nosso estilo de vida. Amém?